Olá pessoal, este é o módulo 2 da terceira aula da disciplina de Análise de Investimentos e Gestão de Obras. Eu sou o professor Zuperri, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal Juiz de Fora. Neste segundo módulo, nós vamos continuar trabalhando com as relações de equivalência dos capitais. Nós vamos investigar a relação entre o valor futuro e a série uniforme, o valor presente, a série uniforme, o valor presente e a série gradiente, o valor futuro e a série gradiente e a relação entre a série uniforme e a série gradiente. A relação entre o valor futuro e a série uniforme vai nos permitir obter um montante F equivalente a uma série uniforme de pagamentos A e vice-versa. Vai nos permitir também responder perguntas importantes, por exemplo, quanto eu preciso poupar mensalmente para obter um montante F em N meses, com uma aplicação que rende I como taxa de juros. Com essa relação, nós seremos capazes de, dado o valor da série A, o número de períodos e a taxa de juros, encontrarmos o valor futuro equivalente. Nos baseando no fluxo de caixa, nós poderemos levar todos os pagamentos da série uniforme para o valor futuro. Na equação abaixo, o primeiro termo é o primeiro pagamento da série A, o segundo é o segundo pagamento da série A e o último é o pagamento que já está no período N, no futuro. Nós podemos reorganizar essa relação, de modo que nós isolamos o termo A. Dentro dos colchetes, o que nós vemos é uma progressão geométrica, onde o primeiro termo é 1 e a razão é 1 mais I. Deste modo, tudo que vamos precisar para fazer a relação entre o valor futuro e a série uniforme é a soma dos termos de uma progressão geométrica. No nosso caso, A1 é igual a 1 e a razão da progressão geométrica é 1 mais I. Assim, a relação entre o valor futuro e a série uniforme é dada por F igual a vezes 1 mais I elevado a N menos 1 dividido por I. Nessa equação, nós temos que o fator 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I equivale ao F dado A, que é a função de I e de N. Aqui nós temos um exemplo de tabela de F dado A, que é a função do número de períodos apresentado nas linhas e da taxa de juros apresentado nas colunas. A gente poderia obter o valor futuro de uma série A utilizando a relação matemática que nós vimos anteriormente ou multiplicando pelo termo adequado da nossa tabela. A relação entre A e F pode ser obtida com simplicidade da equação anterior, de modo que apenas invertendo o nosso termo, nós temos que A é igual a F vezes I dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Esse termo, I sobre 1 mais I elevado a N menos 1, chamamos de A dado F. Aqui nós temos um exemplo de tabela de A dado F. Todos os termos da tabela de A dado F são exatamente o inverso dos termos da tabela de F dado A, de modo que nós poderíamos obter uma série uniforme equivalente a um valor futuro, multiplicando apenas pelo seu valor adequado na tabela. Em muitas ocasiões, as relações de equivalência que nós já estudamos não são suficientes isoladamente para resolver um problema de matemática financeira. Por exemplo, seja o fluxo de caixa, onde nós temos uma série de pagamentos uniforme de valor de 100 unidades monetárias e 6 períodos. Nós desejamos obter o valor futuro em N igual a 8, com a taxa de juros igual a 5% ao período. Este valor não vai poder ser obtido diretamente utilizando a relação do F dado A. Então, quando fazemos 100 vezes o F dado A 5% em 6 períodos, temos 680,19 unidades monetárias. Esse valor é obtido no valor futuro em N igual a 6, como podemos ver no fluxo de caixa ao lado. Esse valor obtido precisa ser transportado para N igual a 8. Para tanto, vamos usar a relação de F dado P. O valor futuro em 8 vai ser 680,19 vezes o F dado P, 5% em 2 períodos, saindo do 6 para o 8. De modo que o valor que nós queremos é 749,91. Nós tínhamos o valor de 680,19 no sexto período, agora nós temos o valor de 749,91 no oitavo período. Desde o começo, nós poderíamos fazer a análise calculando em série, ou seja, o valor futuro seria 100, que é o valor da série uniforme, vezes o F dado A, 5% em 6 períodos, vezes o valor futuro do F dado P, 5% em 2 períodos. Nós também obteríamos 749,91, da mesma forma. Para obtermos a relação entre o valor presente e a série uniforme,
nós faremos o mesmo procedimento que foi feito para o valor futuro. Nós pegaremos todos os valores de parcela da série A e vamos transportá-los para o presente, descontando a taxa de juros uma vez, duas vezes, até N vezes para o último pagamento. Se usarmos a relação da soma da PG decrescente, teremos que o valor presente vai ser igual a vezes 1 mais i elevado a n menos 1 sobre i vezes 1 mais i elevado a n. Mas isso, na realidade, nós podemos ver que esses dois termos que nós temos abaixo são apenas o f dado a e o p dado f. De modo que, se nós compusermos a relação do f dado a e do p dado f, nós vamos obter a relação entre p e a. Ao termo i mais 1 elevado a n menos 1 sobre i vezes 1 mais i elevado a n, chamamos de p dado a, é função de i e de n. Com esse termo, nós conseguimos calcular o valor presente de uma série A pelo simples produto. Seu inverso, o a dado p, vai fazer o caminho inverso. Ele vai nos dar qual que é a série A que é equivalente a um valor presente pelo simples produto. Analogamente, nós temos que o p dado a pode ser obtido pelo produto entre o f dado a e o p dado f. E o a dado p pode ser obtido pelo produto entre o a dado f vezes o f dado p. Nós podemos exercitar esses conceitos através de alguns exemplos. Neste exemplo, Roberto está interessado em comprar uma moto cujo valor à vista é 4.000 unidades monetárias. Se Roberto der uma entrada de 500 unidades monetárias e pagar o restante em 24 meses, qual é o valor da prestação se a taxa de juros for 5% ao mês? Em exercícios de matemática financeira, é prudente que a gente esboce um diagrama de fluxo de caixa. Roberto recebeu um bem de 4.000 unidades monetárias e pagou 500 como entrada, de modo que o valor presente que nós temos é de 3.500 unidades. E depois pagou 24 parcelas de valores iguais, que nós não sabemos ainda quanto que vale. O valor presente, então, de 3.500 unidades é equivalente ao valor das parcelas, num período de 24 períodos e a 5% ao mês. De modo que nós podemos determinar esse valor utilizando a relação do A dado P, em 5% e 24 períodos. O A vai ser 3.500 vezes o A dado P, substituindo seus termos, 3.500 vezes 0,05, 5%, vezes 1,05 elevado a 24, sobre 1,05 elevado a 24, menos 1. A prestação que o Roberto vai pagar durante 24 meses é de 253,65 unidades monetárias. Neste outro exemplo, nós precisamos calcular os valores presentes de alguns fluxos de caixa, considerando a taxa de juros de 10% ao período. Veja que nesse fluxo de caixa, o pagamento da minha série A começa no segundo período. Por definição, o pagamento da série A começa no primeiro período, de modo que nós vamos ter que, ao fazer o valor presente dessa série, que tem 9 pagamentos, nós vamos encontrar o valor presente em 1 e não em 0, que é o presente dessa série. P1 será igual a 100 vezes 1,1 elevado a nona menos 1 sobre 0,1 vezes 1,1 elevado a nona. Esse valor fica como 575,90 unidades monetárias, agora no primeiro período do nosso fluxo de caixa. Para que a gente possa calcular o valor presente, a gente vai usar o P dado F, 10%, em um período, de modo que o P vai ser igual a 575,90 dividido por 1,1. Esse valor fica como 523,55 unidades monetárias. Mais uma vez, nós temos um fluxo de caixa que nós temos uma série uniforme que não se inicia em 1. Ela, nesse caso, inicia-se em 4. E nós temos um valor, um pagamento esporádico em 15 como um valor futuro. Tudo isso num regime de juros de 10% ao período. Deste modo, podemos considerar que o início dessa série é em 3 e seu final é em 14, de modo que ela tem 11 termos de pagamento. Deste modo, o nosso planejamento vai ser transformar esse valor da série A em apenas um pagamento em seu presente, que no caso é no P igual a 3, e depois termos o cálculo do valor presente como a soma do valor presente relativo ao P3 e ao valor em 15. Assim, o cálculo de P3 pode ser feito através de A vezes o P dado A 10% em 11 termos. Ou seja,
50 vezes 1,1 elevado a 11 menos 1 sobre 0,1 vezes 1,1 elevado a 11. O valor P3, então o valor que nós temos no período 3, é de 324,75 unidades monetárias. Agora, para calcularmos o valor presente, basta que a gente componha a parcela equivalente ao P3 e ao de 70 unidades que está no período 15. Ou seja, o valor presente vai ser P3 vezes o P dado F, 10% em 3 períodos, mais 70 vezes o P dado F, 10% em 15 períodos. Ou simplesmente 324,75 dividido por 1,1 ao cubo mais 70 dividido por 1,1 elevado a 15. O valor presente, que é proporcional e equivalente a esses valores, é 260,75 unidades monetárias. Analogamente, nós também temos a relação entre o valor presente e uma série gradiente. O termo que nós temos entre as chaves é o P dado G, que vai permitir que a gente calcule o valor presente de uma série gradiente pelo simples produto. A relação entre f e g é obtida através do anterior apenas multiplicando por 1 mais i elevado a n. Assim, entre chaves nós temos o f dado g, que vai permitir que a gente calcule o valor futuro de uma série gradiente pelo simples produto. E aqui nós temos a relação entre uma série uniforme e uma série gradiente. Entre colchetes, nós temos a relação A dado G, que vai permitir que a gente calcule uma série uniforme basicamente por seu produto entre o termo gradiente e o A dado G. Todas essas relações são baseadas também na soma de progressões, e as suas demonstrações vão ser deixadas pendentes. Eu vou apresentar aqui alguns exemplos para que a gente fixe esses conceitos da relação de equivalência. Nesse caso, nós queremos determinar o valor presente do fluxo de caixa abaixo, a uma taxa de 5% ao mês. Num primeiro momento, a gente pode acreditar que o que a gente tem aqui é uma série gradiente com g igual a 10. Mas a série gradiente ela começa com seu primeiro pagamento no segundo período. No primeiro período, a série gradiente ela é nula, de modo que o que nós temos aqui é uma composição entre uma série uniforme e uma série gradiente. A gente tem o termo uniforme de 10 unidades e 7 períodos, e uma série G com o termo G de 10 unidades e 7 períodos também. Para que a gente determine o valor presente, então, basta que a gente componha a parte equivalente da série uniforme e da série gradiente, através de A vezes o P dado A, 5% e 7 períodos, e G vezes o P dado G, 5% e 7 períodos. Para simplificar nossos cálculos, eu vou quebrar esses dois termos, entre o termo relativo à série uniforme e da série gradiente. O termo relativo à série uniforme vai ser menos 10 vezes 1,05 elevado a 7 menos 1 sobre 0,05 vezes 1,05 elevado a 7. E esse valor vai ser de menos 57,86 unidades monetárias. O termo relativo à série gradiente vai ser menos 10 vezes 1,05 elevado a 7 menos 1 sobre 0,05 ao quadrado, menos 7 sobre 0,05. Isso tudo multiplicado por 1 sobre 1,05 elevado a 7. Esse valor vai dar menos 162,32 unidades monetárias. E o valor total, a soma dos dois termos, vai ser menos 220,18 unidades monetárias. Nesse próximo exemplo, a gente tem que determinar uma série uniforme equivalente ao fluxo de caixa que a gente tem aqui, com a taxa considerada de 10% ao período. No primeiro momento, a gente pode imaginar que esse fluxo de caixa é uma série gradiente que diminui ao invés de crescer linearmente. Mas o que nós temos na realidade é que isso é uma soma de um fluxo de caixa de série A mais um fluxo de caixa de série G. O fluxo de série A positivo e o fluxo de série G negativo. Assim, o que nos resta saber é determinar qual que é a série A que é equivalente a essa série G que nós temos aqui e subtrair do outro termo de série A que nós já temos. Qual que é essa série A? A gente vai determinar a série A total como sendo 20, que é o termo da primeira, menos G vezes A dado G, 10% e 10 períodos. Esse valor vai ser 20 menos 2 vezes 1 sobre 0,1 menos 10 sobre 0,1, multiplicando 0,1 sobre 1,1 elevado a 10 menos 1. Assim, a série A, que é equivalente ao fluxo de caixa, vai ser 12,55 unidades monetárias. Nós chegamos ao fim do segundo módulo da aula 3. Os créditos e a bibliografia vão ser apresentados no último módulo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo módulo.